Chegou a vez da Marco Polo, que divulgou seu resultado ontem, no dia 26 de fevereiro, logo antes da abertura do mercado, e trouxe um alívio para a expectativa que o mercado tinha com os resultados da empresa. Tanto é que as ações reagiram positivamente e a ação preferencial da Marco Polo, a Pomo 4, subiu mais de 5% no pregão de ontem. Então, entendendo a empresa e o seu posicionamento no mercado, a Marco Polo foi fundada em 1949 e é uma referência mundial na fabricação de carrocerias de ônibus, principalmente os segmentos de ônibus rodoviários, urbanos e micro-ônibus. É uma empresa que tem um market cap de aproximadamente 8,5 bi, ou seja, a depender do critério que você utilizar para classificar o tamanho dessa empresa, ela pode ser uma mid ou small cap. E está listada no segmento nível 2 de governança corporativa da B3. No quadro societário, a gente tem um grupo controlador com 55% das ações e um free float de praticamente 100% das preferenciais. É uma empresa também que tem 3 unidades produtivas, sendo 2 delas localizadas no Rio Grande do Sul e uma no Espírito Santo. E a gente vai ver aqui, conforme os resultados, que o mercado externo tem uma forte contribuição nas receitas e, consequentemente, no resultado que a empresa obtém. Tanto é que a Marco Polo tem hoje produtos em mais de 120 países. Então, entendendo agora os 3 principais segmentos da Marco Polo, são os ônibus rodoviários urbanos e os micro-ônibus. Aqui a gente vê que nos ônibus rodoviários a Marco Polo tem uma participação de aproximadamente 55% do mercado, tendo como seu principal competidor para esse segmento a Comil e a empresa Buscar, cada uma delas com uma participação de aproximadamente 20% do mercado. Então a gente vê que nesse segmento o market share da Marco Polo é mais do que o dobro das suas concorrentes diretas e mais do que metade de todo o mercado. Já no mercado de ônibus urbanos, a companhia tem um market share de aproximadamente 40% e é a segunda colocada nesse segmento, atrás da empresa Caio, que tem uma forte participação principalmente no mercado de São Paulo. E por fim, o segmento de micro-ônibus, em que a Marco Polo concorre com a Mascarello, também com um market share de aproximadamente 40%. Entendendo os segmentos dos clientes da Marco Polo, dá para a gente dividir em 3 grupos: o setor privado, os operadores de linhas de ônibus e o setor público. E nesse grupo do setor público, a gente tem um importante vetor de receita para a empresa, em que as vendas elas ocorrem através de licitações, que são promovidas pelos diversos agentes públicos e também são frutos de programas governamentais, como a gente vai ver mais à frente. Então, só para a gente entender o operacional da Marco Polo, os clientes eles geralmente compram o chassi diretamente das montadoras como Mercedes, Volvo, e a partir daí eles escolhem o encarroçador, que é o que faz a montagem do corpo do ônibus. Então, são os assentos, os eletrônicos, a parte estética também, a estrutura metálica. Esse processo de manufatura, ele tem como característica utilizar bastante mão de obra e também pode ser facilmente customizável. Então, cada um dos seus clientes tem um pedido específico para os seus ônibus e as entregas acontecem de acordo com a demanda de cada um desses clientes, principalmente nos produtos aí que oferecem um maior valor agregado. Então, a gente tem uma operação caracterizada por ser intensiva em mão de obra, altamente customizável, o que gera margens maiores. Quanto à estrutura de capital, a Marco Polo tem uma estrutura saudável que ajudou aí a enfrentar momentos em que o mercado teve uma dinâmica mais desafiadora, inclusive o atual, em que a gente tem uma taxa de juros alta que afeta diretamente a demanda pelos produtos da empresa. E não só isso, mas pelo tamanho da empresa ajudou também nesses momentos de vaca magra a consolidar a participação de mercado da empresa. Então, para a gente entender a dinâmica do segmento, é preciso entender que a frota de ônibus ela passa por um processo de envelhecimento e renovações periódicas, ou seja, é um segmento cíclico, principalmente impactado pela substituição de frota, que também é uma consequência das mudanças regulatórias do setor. Periodicamente, os frotistas devem atender aos novos padrões estabelecidos para a indústria, principalmente visando a redução de emissão de gases. E quando há uma previsão para uma mudança de frota para um determinado ano,
é comum que os empresários do setor se antecipem e renovem as frotas ainda com a legislação em vigor, uma vez que os padrões que são atualizados geralmente vêm acompanhados de custos maiores, não só de aquisição, como de manutenção. E também as oficinas desses empresários já estão mais experientes com o modelo antigo. E essa renovação de frota acontece não só no setor privado, como também no segmento governamental, como por exemplo o Caminho da Escola, que foi um programa criado pelo governo lá em 2007, com a intenção de promover o transporte de crianças da zona rural até a escola. Então, a companhia informou, por exemplo, que ainda tem uma boa carteira de entrega para agora, 2026, fruto do Caminhos da Escola, da licitação que aconteceu ainda em 2023, e também está previsto uma nova licitação para o programa agora no primeiro TRI de 2026. Começando agora a olhar os dados não da empresa em si, mas do setor de carrocerias de ônibus, a produção brasileira, a gente vê que no comparativo para o mercado interno, a gente teve uma redução comparando o quarto trimestre de 2025 com o quarto trimestre de 2024, compensada pelo mercado externo, que teve uma alta significativa. Então, no consolidado, um avanço de 1,1%. Já no consolidado anual, a gente tem uma evolução também bastante tímida de 1,7%, saindo de 27.067 unidades para 27.516. Essa leve alta também suportada pelo mercado externo, que teve um avanço de 2.937 unidades para 3.767. Só relembrando que aqui a gente tem um market share da Marco Polo de mais de 50% para o segmento de rodoviários. Em ônibus urbanos, a participação da companhia é de 40% e para micro e volares, essa participação também é de 40%. Só explicando a diferença aqui de micro e volares. Volares é uma linha de micro-ônibus da Marco Polo em que eles fazem a venda não só do encarroçamento do ônibus, como também do chassis. Então, a venda do veículo é feita através da Marco Polo e a gente pode classificar o Volaris como um subgrupo dentro do segmento de micro-ônibus. E aí, olhando os números da produção mundial consolidada da Marco Polo, comparando os últimos trimestres e o ano consolidado para o mercado interno, a gente vê uma redução de 2,4% e 5,1%, fruto principalmente de uma dinâmica de mercado com a taxa de juros mais alta, que encarece o custo do financiamento e, consequentemente, diminui a demanda por novos ônibus e também novos encarroçamentos. No entanto, para o mercado externo, uma evolução de 2,7% na base trimestral e anual, uma evolução significativa de 17,2%. E embora em número de produção o mercado externo seja responsável por menos de 20% da produção da Marco Polo, foi esse segmento quem sustentou o resultado da companhia, atenuando a queda de produção e, consequentemente, de receita que a Marco Polo apresentaria para 2025. A gente ainda teve uma redução de 1,7%, mas atenuada principalmente pelo mercado externo. E aqui a gente vê a produção mundial consolidada por modelo, em que, comparando o consolidado anual 25 versus 24, a gente vê uma evolução nos segmentos de rodoviários e micro-ônibus. No entanto, nos segmentos urbanos e volares, uma redução puxada principalmente pelo mercado interno. Também, consolidando por categoria, a gente vê uma produção bem distribuída entre os segmentos da empresa. Então, nenhuma delas tem uma produção responsável por mais do que 50% de tudo que a empresa fabricou em 2025. E também cabe aqui o destaque desses dois números, que é a evolução da produção para o mercado externo do segmento de rodoviários. A gente vê um crescimento de mais de 75% comparado ao consolidado de 2024, e é a partir daqui que a empresa conseguiu ter uma resiliência maior do que a expectativa do mercado quando divulgou o seu resultado. Olhando agora o resultado, a gente vê uma redução no comparativo dos trimestres último de 2025 e último de 2024 de 3,6%, que é explicada principalmente pelos menores volumes faturados para o mercado interno nos segmentos rodoviários, micro e volares, especialmente impactados pelo alto custo de financiamento no Brasil, como eu já falei aqui anteriormente. Fato esse que foi atenuado pelo crescimento das receitas de exportações na casa de 10,8%
E aqui a gente vê que esse crescimento aconteceu mesmo com um cenário desafiador aí de apreciação do real frente ao dólar. E já a receita no exterior, apesar da queda de 6,8% no comparativo trimestral, no consolidado anual a gente tem uma evolução de 32%, e essa receita é fruto das operações não de exportação, mas sim das unidades produtivas que a Marco Polo tem fora do Brasil. Essa receita ela é relevante dentro do resultado da companhia e representa a importância da expansão geográfica que a empresa apresentou nos últimos anos. Então, em ordem de relevância para a receita, a gente tem os ônibus rodoviários, depois os urbanos e em seguida o Volares. Uma receita fruto de exportação e também de atividade no exterior cada vez mais relevante, o que fez com que a receita da companhia no consolidado anual avançasse em 5,4%. Então, esse aumento do lucro bruto que a gente vê da casa de 8,6%, atingindo 2,3 bi em 2025, é fruto principalmente desse crescimento da performance de operações externas, mas também de um melhor ganho de eficiência que a empresa teve com mão de obra, que, como a gente viu lá no começo do vídeo, tem um forte impacto, dado que a atividade da empresa requer um alto número de mão de obra. E por fim, a gente vê aqui um EBITDA que sofreu uma redução da casa de 7,3% no consolidado anual, afetado principalmente por uma equivalência patrimonial de uma coligada canadense. Esse efeito foi concentrado no quarto trimestre de 2025, por isso uma redução maior, quando a gente compara os números do quarto trimestre de 2024 e quarto trimestre de 2025. Já no lucro líquido, a empresa apresentou uma evolução na base trimestral e anual. Na base anual, uma evolução tímida, mas dado o cenário não favorável para o segmento da empresa, é um número que surpreende o mercado. A gente vê também que a empresa continua oferecendo um ROI atrativo sobre o seu patrimônio líquido superior a 30% e também uma margem líquida que se manteve praticamente estável no consolidado anual e no comparativo trimestral. E aqui a gente vê a DRE consolidada do período. Nessa demonstração, a gente destaca aqui a importância que os custos têm para a operação da empresa. Então, como a gente falou, é uma atividade altamente ligada à mão de obra, que também tem um custo de insumos representativos e uma representatividade frente à receita líquida de aproximadamente 75%. Já das despesas operacionais, a gente tem custos bem mais discretos, mas ainda importantes de serem acompanhados. A gente vê aqui que, graças a essas despesas operacionais, o resultado operacional da companhia foi inferior e que foi compensado pelo resultado financeiro bastante superior ao ano de 2024. Então, com isso, a empresa conseguiu um lucro líquido de 1,2 bi, que a avaliação da empresa hoje no mercado está em aproximadamente 8,5 bi. A gente tem um PL de aproximadamente 7 para Marco Polo. Então, o que esperar agora para 2026? A gente vê que 2025 teve um resultado afetado principalmente pelo mercado interno, fruto de uma alta taxa de juros, que encarece toda a cadeia produtiva do mercado, mais diretamente os financiamentos. E no mercado externo, que foi o que sustentou o resultado da companhia, surpreendendo positivamente, principalmente nas exportações. Para 2026, a empresa espera aí uma evolução a partir do segundo semestre, principalmente no segmento de ônibus rodoviário, com a expectativa da queda da taxa da Selic e, consequentemente, um menor custo de financiamento. E para os ônibus urbanos, a expectativa é de uma leve evolução. E para o segmento de micro-ônibus e Volares, a expectativa é de crescimento. Aqui a gente vê o que pode ser o motor do resultado para 2026, já que esse crescimento ele vem não só fruto das entregas de pedidos já contratados, principalmente da esfera governamental, como também de uma nova licitação do caminho da escola. Então, a atividade da Marco Polo apresenta uma sazonalidade natural, em que a gente vê um arrefecimento da demanda agora no primeiro trimestre de cada ano, e isso faz com que a companhia, inclusive, aproveite para dar férias coletivas, como foi o caso agora de 2026, em que 2 das suas 3 fábricas tiveram pausa programada. Já para o mercado externo, a gente tem o desafio aí da apreciação do real frente ao dólar,
e uma base de 2025 bem mais forte do que a de 2024, o que faz com que a companhia tenha desafios para crescer os números, além do que já foi divulgado. Então, dá para a gente dizer que é normal se tiver uma leve redução no volume comercializado. Então, a gente viu aqui que os gatilhos de crescimento da empresa estão ligados principalmente à taxa de juros do país, ao nível de apreciação do real frente ao dólar, a demanda também do mercado externo e como a empresa consegue se posicionar com as suas controladas ao redor do mundo. No detalhamento do resultado da empresa, a gente viu que, tirando a controlada canadense, praticamente todas as outras unidades tiveram resultados positivos, mas a gente também vê um cenário desafiador nas operações externas com a unidade da Argentina, que sofre com incertezas para o ano de 2026. E também como um gatilho de crescimento, a gente vê as compras governamentais, que devem passar por um período de renovação de frota em breve, o que pode impactar positivamente no resultado da companhia. Bom, então é isso da Marco Polo. A gente viu aí os principais números que a empresa divulgou, a expectativa para 2026, e é uma empresa que dá até para a gente classificar como cíclica, dada a dependência do seu resultado pela renovação de frota. Se você gostou do vídeo, não deixa de comentar nem de seguir o canal. Deixa também o seu like, acompanhe os outros vídeos que eu divulguei comentando os resultados de outras empresas e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.